o payroll veio muito abaixo do que o esperado. Nessa situação, todo mundo começou a apostar por um corte de juros agora em setembro. Mas as coisas mudaram. E é isso que nós vamos falar. Aqui no Brasil, recorde do Ibovespa. Porém, tem um setor que não está indo tão bem. E outros casos que são interessantes da gente acompanhar. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Peguei aqui até esse baralho para poder ilustrar um pouquinho a situação. A gente tinha um cenário muito simples, né? Vamos cortar os juros ou aumentar os juros lá nos Estados Unidos. Mas a situação não é tão simples quanto parece. Muitas vezes existem algumas variáveis aí para ser olhado. Se de um lado, né, o Fed pode baixar os juros com a expectativa grande da gente ter um aquecimento da economia, do outro lado, as expectativas de inflação por lá ainda não estão tão adequadas. Então, o Fed está na dúvida. Tento aquecer a economia de uma vez ou espero o patamar da inflação se estabilizar? Essa é uma dúvida muito complicada, mas eu acho que a gente ainda assim pode ter uma queda de juros agora em setembro. Pelo menos as expectativas de corte estão bem mais fortes para isso do que não ter o corte. Vamos ver. Mas não deve ser algo muito grande e não necessariamente uma sequência de corte. A pressão do governo americano, obviamente, é por essa sequência. E isso, se ocorrer o corte lá fora, é algo que mexe muito aqui para o Brasil. A gente vai ter um spread muito maior entre a taxa americana e a taxa brasileira. Isso pode dar uma folga para a gente, inclusive, baixar a nossa taxa e no meio do caminho, obviamente, vai baixar o dólar, porque vai entrar dinheiro aqui fora, né, para poder ganhar esse spread. E também a gente vai ter, então, outras vantagens aqui no Brasil que vai impulsionar a nossa economia, principalmente a Bolsa de Valores. Por falar em Bolsa de Valores, o Ibovespa bateu mais um recorde, né? Fechamos a nossa máxima aí histórica. É 143 mil pontos que a gente chegou a bater, fechou um pouquinho abaixo disso, mais uma alta na semana. Porém, a gente tem que lembrar, é um recorde histórico muito alto, mas não é nosso recorde histórico em dólar, né? Tem esse porém. Até porque que a gente destaca isso? Porque nossa bolsa é muito composta, né, por capital estrangeiro. E isso faz toda a diferença na hora da gente avaliar as coisas. Outro ponto para a gente levar em consideração é a situação efetiva aqui do Brasil e de alguns setores, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Ibovespa batendo recorde, mas de um lado nós temos aqui a Petrobras, né, e todo o setor de petróleo, que tem sofrido com a possibilidade da OPEP aumentar sua produção e aí, consequentemente, baixar o preço do petróleo e aí, obviamente, o retorno da Petrobras é reduzido. Do outro lado, a gente ainda tem a situação dos bancos. Apesar de nessa semana o Banco do Brasil ter se recuperado muito, que era um banco que tinha sido muito afetado por conta das sanções e das possibilidades do que ele ia ou não ia fazer, e a gente já falou um pouco sobre isso aí melhorou um pouquinho. E por fim, a gente tem um outro cenário, o varejo. O varejo essa semana deu uma explodida. E aí tem muita gente que faz um tipo de movimentação que chama ficar vendido, né? Que é quando a pessoa fica vendida num papel, ou seja, ela tem uma expectativa de que aquele papel vai cair e começa a apostar demais ali em cima disso. Você pode fazer isso de uma forma condizente, né? Tipo, realmente eu acho que o resultado não vai vir tão bom, etc, tudo mais. E existem outras pessoas que fazem isso de uma forma talvez não muito natural. E aí acontece o que aconteceu principalmente com Casas Bahia. Casas Bahia deu uma disparada essa semana, foram 2 dias seguidos aí de muita alta, de mais de 25% de alta, por conta de um short squeeze, que basicamente no curto prazo, ela deu uma esticada muito grande. Isso porque tinha muita gente com papel alugado, apostando na queda, pegou o papel emprestado, alugou, né? E aí acabou não acontecendo nada do que eles estavam esperando. Todos os indicadores que as pessoas tentaram falar que era o caos, etc, tudo mais, não foram para frente. E com a possibilidade aí de corte de juros nos Estados Unidos, consequentemente crescimento da economia brasileira, por todos os fatores que eu já expliquei aqui, isso
aliado com todo o resultado da empresa do varejo como um todo que tem melhorado, fez com que as empresas não tivessem mais aquela perspectiva de queda que as pessoas estavam tentando imputar a elas. Com isso, a gente tem, então, tanto Casas Bahia quanto Magazine Luiza subindo bem durante a semana e as pessoas precisando pegar papéis emprestados para poder devolver, porque o contrato dela estava acabando e não tinha o que fazer, ela precisava devolver aquilo ali. E aí passou a ter taxas, por exemplo, para a Casa Bahia de 130% ao ano. Então, a custódia remunerada, né, que a gente fala, que é você permitir ali de emprestar seu ativo para isso, pagou muito bem e é algo interessante você poder ter na sua estratégia de investimento para aquelas pessoas que compram e não estão querendo vender no curto prazo, né, vão ser remunerados por deixar a pessoa tentar arriscar com seu papel. Por outro lado, isso faz uma situação interessante de ser acompanhada, porque pode acontecer casos como esse, principalmente se o seu papel já está numa queda significativa, né? Que é o caso aí, por exemplo, da aviação, que é o caso de Casas Bahia e outros ativos aí, né? Magazine Luiza, né? O varejo como um todo, tem vários ativos que deram uma queda muito significativa nos últimos anos, sofreram muito com os juros altos. Mas assim, no frigir dos ovos de tudo, eu acho que a gente tem um cenário então do setor de petróleo com uma possibilidade de queda do petróleo por conta do aumento da OPEP, então é algo que a gente tem que ficar de olho aí nessa semana. E a gente tem aqui no varejo, né, principalmente, e outros setores, né, muito ligados à taxa de juros, uma possibilidade muito grande da gente começar a ter um cenário menos pessimista aqui para o Brasil. Tá? Não significa que as coisas vão melhorar, mas a possibilidade de uma queda de juros por conta dos indicadores lá de fora começa a se tornar um pouco mais real. E aí, obviamente, tudo melhora. Lembrando que temos aí também outras empresas que podem sofrer com a queda do dólar, né? Então, são empresas que são exportadoras, por exemplo, uma Vale para o dólar alto é melhor do que o dólar baixo. Mas tudo aí se adequando dentro de cada realidade, de cada situação. Vamos ficar de olho e a gente volta depois na próxima semana para trazer mais informações para vocês. E, obviamente, no meio do caminho, algumas notícias mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.